É o seguinte, e o Corinthians, o que aconteceu com o Corinthians aí? Os caras pegam dinheiro em espécie agora. Os caras pegam dinheiro, vai pagando polícia, vai pagando... O que aconteceu aí, meu querido Lucas Bueno? Vamos lá, craque Neto, falando um pouquinho sobre essa nova polêmica aí do Corinthians, porque todo dia parece que estoura uma polêmica diferente com o Corinthians. Na verdade, isso não é polêmica, filho. Isso aí é uma desnecessidade incrível, né? Polêmica seria uma outra forma. O Corinthians é melhor do que o Palmeiras. O Corinthians é melhor que o Flamengo. O Memphis é melhor do que o De Arrascaeta. Isso se torna uma polêmica. Isso não. Isso é caso de polícia. Ministério Público. Exatamente. Isso é caso de polícia. O próprio Ministério Público já está investigando porque ali 3,4 milhões de reais foram entregues em espécie para um ex-funcionário do Corinthians, um funcionário da segurança do Corinthians ali, entre março de 2018 e dezembro de 2023. Então agora começa a investigação. Quem fez essa matéria foi o GE, que divulgou todas as informações, e os repasses de dinheiro em espécie ocorreram durante as gestões dos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Estão documentadas em 2018 e 2023, né? 5 anos. 5 anos. Isso que viram, né? Por enquanto, né? Pode ter isso mais coisas. Muito mais, né? E todos esses documentos foram enviados ao Ministério Público, que agora... Que o Corinthians enviou, certo? Exatamente. O Corinthians enviou. Então, até após a análise ali do promotor Cássio Concerino, que está sendo responsável por esse caso, estimou que esses pagamentos... Pode chegar a 7 milhões e pouco. 7,3 milhões em valores atualizados para inflação de hoje, craque Neto. Então essa é a primeira informação do Corinthians em relação ao Yuri Alberto, meu querido Lucas Bueno. Yuri Alberto voltou a treinar com bola, treinou nessa quarta-feira, tanto ele quanto o Caio César já treinam com bola, não tem um tempo ali certo para a volta do Yuri Alberto, mas já começa ali o processo de transição física. Quem estava no treino hoje também era o Lingard, craque Neto. O Lingard, que ainda não foi oficializado pelo Corinthians, mas treinou na parte interna do CT Joaquim Grava, pode começar a pensar ali em investir a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena logo mais. Na verdade, ele já vestiu, né? Até porque o Corinthians é uma falta... O marketing do Corinthians precisa aprender, né? O cara foi lá, já meteu a 77, vai ser apresentado, já saiu as fotos, já vazou tudo. Como que chama esse cara? Lingard. E ele é muito bom de bola. Ele vai jogar muito com a camisa do Corinthians, no meu entendimento, que ele é craque de bola, Lucas Bueno. Exatamente. Outra notícia, só que essa sobre a Neoquímica Arena, porque a Neoquímica Arena é a possível sede da Copa do Mundo Feminina, a possível sede da abertura, tanto da abertura quanto da final da Copa do Mundo Feminina. O único impasse que está tendo nesse negócio é porque a FIFA pede que seja uma capacidade maior no estádio. Então a FIFA quer que seja 60 mil pessoas. Em 2014, o Corinthians fez esse aumento na arquibancada para a Copa de 2014. Então vai jogar no Morumbi, pô. Joga no Morumbi, joga no Maracanã, joga nos outros 13 estádios, joga em Manaus, joga em Brasília. Joga nisso, 60 mil pessoas pro futebol feminino. Nossa, que legal. A FIFA quer isso. Pô, tu bota os números do Campeonato Brasileiro. Qual é a média? Vê a média pra mim, Agrela. Não passa de 2 bir. Com certeza. Passa de 2 bir? Torcedor? Os caras jogam em CT, pô. Sim. E aí? Nessa negociação aí, se o Corinthians vai ou não colocar... Se eu fosse o Corinthians, vai no Morumbi, pô. Vai na Arena Barueri, vai no Allianz Parque. Quantos cabe no Allianz Parque? 43. E quantos cabe no Morumbi? Hoje, 67. Vai ou não colocar... Se eu fosse o Corinthians, vai no Morumbi, pô. Vai na Arena Barueri, vai no Allianz Parque. Quantos cabe no Allianz Parque? 43. E quantos cabe no Morumbi? Hoje, 67. Então, vai no Morumbi. Pô, o Corinthians vai ter que fazer, porque a FIFA vai tomar banho. Que por sinal, o Corinthians já foi trucidado por causa da Copa 2014 de ter feito o estádio. Exatamente. Já acabaram com o Corinthians por causa disso. O futebol feminino quer 60 mil a FIFA. Tá legal, muito legal. Tem a média aí? Pega a média no brasileiro hoje. É o seguinte, no ano passado, até a 27ª rodada do campeonato, a média foi de 26.232 torcedores por partida, tá? Aonde? E aí Flamengo e Corinthians lideravam esses... Aonde? Todos os jogos? Por partida, a média até a 27ª rodada. Não, eu tô falando do campeonato inteiro, não tô falando do Corinthians, não. Não, exatamente, o campeonato inteiro. Até... 26 mil pessoas? Feminino? Você tá louco? Não, masculino. Não, eu tô falando do futebol feminino, filho. Vou ver aqui. Tô falando Essa deve ser a média do Corinthians do feminino.
Não, tudo bem. Né? Mas tô falando. Mas é só o Corinthians. É só o Corinthians. Você faz o estádio só porque o Corinthians. É só o Corinthians, então. Eu já fui a jogo de futebol feminino com 800 pessoas. Você tá louco? Então aí a FIFA quer dar uma de gostoso em cima da gente aqui, como aconteceu com o Geraldo Valgo, lembra o cambista, que falou, vocês merecem um pontapé na bunda, não foi? Né? Do Platini, né? Não foi do grande Blatter que aconteceu? Não foi 2014? Sim. Fizeram quantos estádios aqui nesse país que a gente passa fome aqui? Nossa. Pô, tá de brincadeira, pô. E o que mais? Craque. Aqui, ó, rapidinho essa informação, olha, o Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 teve uma média de 1.397 torcedores. Então, como é que você quer um estádio pra 60 mil? Porque é Copa do Mundo, dane-se, pô. Qual é a média de futebol feminino? Em 2025, o Brasileirão, 1.397 pessoas. Qual é a média do Corinthians futebol feminino? Eu duvido que no estádio do Corinthians não seja mais de 20. Agora os caras querem 60 mil. Vai tomar banho na soda, cara. Esses caras são muito arrogantes, cara. Futebol mundial, eles são arrogantes demais. Eles acham que eles são... E aí tem que botar elevador pro cara passar, aí não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, então. Já que a FIFA quer isso, vamos mudar, então. Vamos ver se tem metrô até lá, né? Se tem... se tudo aquilo que foi prometido pro estádio foi feito, não foi. É uma desgraça. Sai daqui, é 3 horas pra chegar lá. Pô, você tá de sacanagem, pô. E aí? Só pra gente finalizar um pouquinho sobre o Corinthians aqui, já foi informado ontem, até pelo Luiz Fabiano, o interesse do Corinthians no goleiro Neto, mas a contratação é um pouco difícil, porque o Neto recebe um salário um pouco acima do estimado ali, cerca de 700 mil reais que ele recebe no Botafogo. Então, pra ser goleiro reserva do Corinthians, o Corinthians não conseguiria arcar. Eu não sei se o Hugo ganha 500, caramba. Eu não sei se o Hugo ganha 500. Que Neto, contrata o Jordi da equipe do Novo Horizontino. Mas é Neto, pô. O que tem o Neto? Mas só teve um Neto, craque. Isso foi eu. Camisa 77 o camisa 77 Lingard já treina com o Corinthians e o Corinthians enxerga que ele vai ter que fazer uma pré-temporada um pouco grande ainda. A última vez que ele jogou foi contra o Melbourne City na Champions League ali da Oceania e por isso acaba tendo que ter uma pré-temporada um pouquinho maior. Foi no dia 10 de dezembro, já começa a treinou na parte interna do clube e deve começar a treinar com seus companheiros logo após o seu anúncio, que ainda não tem data definida. Tá certo, então. E o Santos, vamos lá, carreira de Jesse Lingard. Vamos lá, Manchester United, 272 jogos, 33... que é G? Gols? 33 gols e 20 assistência. FC Seul, eu já estive em Seul, hein, cara. Disputei a Olimpíada 88, medalha de prata. Eu que cruzei a bola pro Romário fazer o gol. União Soviética, gol contra a União Soviética. Dobrovolsky. Era pra gente ganhar, a gente foi pra prorrogação, cara. Tafarel, Romário. O Jorginho, infelizmente o André Cruz falhou nos 2 gols. 67 da Ponte, né? Exatamente, veio de lá, né? Tudo que veio de lá é uma coisa impressionante. Jogou no Inter, viu? De carreira. 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Pô, esse cara é craque de bola. Seleção inglesa, 32 jogos, 6 gols e 5 assistências. Em Copa, 6 jogos, 1 gol e 2 assistências. Esse cara é craque, irmão. Esse cara é craque. Esse cara vai jogar muito no Corinthians. Ele vai jogar muito no futebol brasileiro. Diga-se de passagem. Sabe, mas não fechou a janela? Fechou a janela. A janela fechou e continua aberta. Dá pra entender isso? A janela fechou e continua aberta. Por quê? Porque a CBF, ela abriu, né, aquela janela de exceção para os clubes poderem contratar. E você só pode contratar nessa janela de exceção jogadores que disputaram, né, os estaduais. Então, por exemplo, o goleiro Neto, que eu vou falar daqui a pouco, disputou o estadual pelo Botafogo, então pode ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians está garimpando, tá? O Corinthians colocou o scout dele para trabalhar. Oh, meu Deus, agora então vão vir grandes contratações, né? Colocou o scout dele para trabalhar, para olhar os jogadores que se destacaram no Campeonato Paulista, hein? Eu confio mais em vocês do que no scout do Corinthians. Pode mandar aqui no blend de hoje, aqui embaixo, eu vou copiar e mandar para umas fontes lá dentro, lá os jogadores que vocês acharam que foram destaques do Campeonato Paulista. Tô falando sério, tá? Ó, Zé Vitor, da Portuguesa, né? O Maceió, jogadores que ficaram de olho, o Maceió menos do que o Zé Vitor, enfim, né? O goleiro Alex Alves foi oferecido, que era do São Bernardo, quando isso não se interessou inicialmente, não sei agora, né? Que não deu certo o João Ricardo, enfim, tem jogadores aí, o próprio Dantas, que o Corinthians tentou, então é um garimpo, tá? É um garimpo. Vamos ver quem o Corinthians contrata desses estaduais, e não só paulista, tá? Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, Rio Grande do Sul, tem vários estaduais aí pro Corinthians ficar de olho e tentar contratar alguém. Deixa o like e faça a sua sugestão.
Rachou a diretoria do Corinthians? Não, rachou não. O dia que eu falei rachou é porque rachou. Vocês lembram? Eu trouxe com exclusividade que o Augusto Melo rachou com o Rubão, tá? Uma vez até um deles falou pra mim, você foi o primeiro a dar isso, hein, que a gente tinha rachado. Eles racharam lá na época, eu trouxe em primeira mão. E me falaram que eu queria pôr fogo no parquinho, aquela coisa toda, né? Enfim, depois se confirma. Não rachou. Eu não sou sensacionalista, não preciso falar que rachou. Mas eu posso dizer pra vocês que tá um clima ruim entre diretoria, entre Parque São Jorge e CT Joaquim Grava. O que significa? Um clima ruim entre Osmar Stabile, enfim, Marcelo Paes, o CT, o Dorival, né? Aquelas coletivas, o Osmar Stabile não concordou nem com a coletiva do Dorival, né? Ele não gostou nem da coletiva do Dorival e nem da coletiva do Paes. O Dorival, né? Enfim, eu não vou falar pelo Dorival, mas eu não sei se ele gostou muito da coletiva do Paes, né? O povo não gostou, né? A torcida não gostou, né? O Paes também ficou chateado, enfim, tá uma loucura, tá? Então é bom a gente ficar de olho, mas uma dica de quem trabalha no futebol há mais de 20 anos, resultado. Se os resultados em campo, né, continuarem acontecendo, tudo isso é levado em conta. Vai embora. É igual o Flamengo. O Flamengo tava rachado lá. Diretoria, treinador, tudo. Tava ganhando, né? Tudo é abafado. Quando começaram as derrotas, meu amigo, os tropeços, pronto. A corda sempre estoura para um lado, tá bom? Então, isso que eu tenho para passar para vocês, mas é bom a gente ficar de olho aberto. Situação do goleiro Neto, jogador do Botafogo, de 36 anos. Jogador que tem uma experiência gigantesca, né, no futebol europeu. Roma, Sampdoria, enfim, né? Vários clubes que ele jogou lá fora, tá? Sampdoria não, acho que é Fiorentino. Vamos lá, o Corinthians está em negociações iniciais em relação ao Neto. E o Corinthians descobriu que o goleiro é caro, 700 mil por mês. Não pode o goleiro reserva de 36 anos valer mais que o goleiro titular, que é da seleção brasileira. Estamos falando de Hugo Souza, é claro. Então não tem como o Corinthians querer contratar um jogador hoje por esse valor, um goleiro reserva por 700 mil. O João Ricardo já era caro por 300, né? Em 300, 350, já era caro. Tudo bem que teve gente lá dentro que falou que era barato para ser um goleiro reserva. Eu não acho, tá? Então a situação do Neto é complicada. O que o Corinthians fez? Né? Exclusivo, tá? O Corinthians propôs ao Botafogo rachar o salário do Neto por um empréstimo até o final do ano. Aí o Corinthians ficaria com o Neto por 350 mil por mês. Agora é aguardar para ver se o Botafogo vai aceitar. Até rimou, né? Mas essa é informação exclusiva importante para vocês. Essa é a oferta inicial que o Corinthians fez, né, para tentar levar o goleiro Neto. Essa é a pergunta que o torcedor corintiano tem feito. Olha só, o Malcom é jogador do Al Hilal, tem contrato até o ano que vem ainda, né, até 2027. É um jogador caríssimo. O Al Hilal pagou 60 milhões de euros por ele. Nós estamos falando de muita grana. Enfim, eu não sei se o Al Hilal liberaria o Malcom, né, enfim, com facilidade. Existe essa questão aí que está acontecendo agora, né, que eu não vou ficar citando aqui porque o YouTube pode me gerar problemas se eu usar a palavra lá que vocês sabem o que está acontecendo, né, infelizmente, o mundo é assim, infelizmente. E por causa disso, existe uma esperança de que possa abrir aquela cláusula que eu também não posso usar a palavra aqui, né, no YouTube, que é a cláusula começa com G, né, e aí, como o Michael veio para o Corinthians dessa forma, né, o próprio Yuri Alberto também usou, enfim, vários jogadores, né, utilizaram essa cláusula para jogar no futebol brasileiro. Então, o que existe então, Samir, em relação a Malcom e Corinthians? O que existe é que o Corinthians está monitorando a situação, tá? Eu conversei com uma fonte no Corinthians sobre o Malcom e ela me disse o seguinte: precisa ver o que o Malcom vai fazer, se ele vai vir para o Brasil, né, se ele vai conseguir uma liberação lá, se ele vai ficar morando aqui no Brasil, enfim, dependendo, né, dos primeiros passos do Malcom, a gente vai dar os nossos. Então, o que eu posso dizer hoje de verdade em relação a Malcom? Existe o interesse do Corinthians no Malcom e o Corinthians está monitorando a situação dele lá fora, se ele vai ficar lá ou se ele vem para cá, tá? Samir, tem negociação? Não, negociação não tem. Tá? Eu poderia até dizer que tem, se eu quisesse dar uma forçadinha, mas não vou fazer isso. Vou trabalhar com a prudência. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Existe o interesse, tá? Existe o interesse. E o rapaz lá que deu a informação, que eu esqueci o nome dele agora, eu senti muita sinceridade e verdade nele naquele vídeo. Não merece hater, tá? Existe algo em relação ao mal que o menino não merece hater. Fiel, não é Andreas, não é Paquetá, não é Arias, não é Gerson. Se liga nos números aí que o Lingard chega no Brasil, hein? 33 anos, 401 jogos, 90 gols, 59 assistências, 0,37 para participar de um gol. O Andreas, 381, 39 gols, 50 assistências, 0,23 para participar de gols. Paquetá, 318 jogos, 56 gols, 37 assistências. Arias joga muito, hein? 285 jogos, 49 gols, caramba, 59 assistências, 0,37 para participar de um
gol por jogo também, igual o Lingard e o Gerson, 28 anos, 405 jogos, 40 gols, 52 assistências, 0,22 para participar de um gol por jogo. E aí, tá feliz com a contratação? Acredita que pode dar muito certo? O craque Neto já declarou. É craque, vai jogar muito no Corinthians e no futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!